Queiroz, do Instituto Penedo, aqui na cidade de Caicó. Ela queria falar sobre um assunto bacana, né, que é diabetes, aqui para os ouvintes do nosso Panorama 95, porque está no ar, nesta manhã de quinta-feira, o quadro... Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Olha, quem é diabético e pretende adotar uma dieta saudável deve seguir algumas recomendações e adotar uma dieta com alimentos ricos em fibras, proteínas e gorduras boas. Mas quem vai trazer mais detalhes aqui para os ouvintes do nosso programa é a Melânia Queiroz, nutricionista do Instituto Penedo. Bom dia, Melânia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes. Dá para ter uma dieta boa, mesmo tendo diabetes? Dá, com certeza. É só equilibrar, né? Tudo é a quantidade. Eu já tinha falado uma vez aqui sobre diabetes, mas aí ficou muitas dúvidas no WhatsApp, no Instagram também, sobre sintomas, como identificar. E eu vim reforçar novamente, para quem estava perguntando no WhatsApp, já escutar agora novamente. Então vamos lá, então. Quais foram as dúvidas que não foram respondidas na sua participação? Na realidade, eu respondi todas, só que algumas pessoas ainda não escutaram ou pegaram na metade. Então, assim, eu vou reforçar novamente. Mas primeiro eu queria fazer um resumo, né, do que é a doença, de uma forma mais simples, que todos possam entender. A diabetes, ela é uma doença de origem múltipla, né, uma doença metabólica, que é causada pela falta ou incapacidade do pâncreas produzir insulina, fazendo com que o açúcar, que é a glicose, que a gente chama de açúcar, né, vá para a corrente sanguínea. Existem também vários tipos de diabetes, que a gente pensa que só existe uma diabetes, mas existem vários tipos. Existe a diabetes tipo 1, que o nosso sistema imunológico, ele, de uma certa forma, ele dificulta, né, a produção dessas células para que não consiga engolir a glicose. Então, ele já nasce com esse problema, né? A diabetes tipo 1, ela já aparece logo no comecinho da idade. Aí a tipo 2 é aquela que a gente fala que é de má alimentação, sedentarismo, histórico familiar, fator genético. Tem a diabetes gestacional, que é a diabetes que ela é causada apenas na gestação, né? Devido a alguns fatores hormonais na placenta, nesse período de gravidez. E é a única diabetes que pode continuar ou não, porque diabetes ela é uma doença crônica, ela não tem cura. Mas existem vários fatores que a gente possa prevenir nessa diabetes gestacional para a mãe não continuar com a diabetes após o nascimento da criança. Existe a diabetes também, existe o pré-diabetes que a gente chama, que é quando tem altos níveis de glicose no sangue, mas a gente ainda não considera diabetes, né? É só um alerta para prevenir a doença. Aí o que ficou em dúvida, que eu anotei até aqui para tirar as dúvidas das pessoas, os sintomas do diabetes. Né? Além de fome frequente, a gente tem a perda de peso apesar da fome, sente essa necessidade de urinar várias vezes, boca seca, fadiga, fraqueza, moleza, mudanças de humor, às vezes visão borrada. Tem também o fator da dificuldade na cicatrização, né? A gente tem aquela sensibilidade na pele e dificulta a cicatrização. Então, esses são um dos sintomas de diabetes. Então, vocês que não escutaram, não entenderam, anotem esses sintomas já para ficar atento, tá certo? Como prevenir a doença? Alimentação, a tipo 2, a gestacional, essas diabetes que a gente não nasce com ela, como a gente fala literalmente, é alimentação, praticar exercício físico, ter uma vida ativa, evitar o álcool também. Existem alguns fatores de risco também para desenvolver a diabetes, que é o diagnóstico do pré-diabetes também, né? O histórico familiar, pressão alta, problemas renais, que também é um dos fatores para desenvolver a diabetes. Uma mulher que deu à luz a uma criança com mais de 4 quilos também, já é um dos fatores também. Existem vários fatores, né? É uma doença múltipla. O tratamento para a diabetes, a gente sabe que é a prática de exercício físico e principalmente a alimentação. Não adianta praticar exercício físico e não se alimentar bem, porque o seu corpo é o que você come. Então, como é que você vai gerar energia de uma forma saudável se você está comendo errado, né? Então, tudo tem que estar aliado à alimentação, Tudo tem que né? estar aliado à alimentação, tudo. Olha, se você for avaliar, diabetes a tipo 2 é o que causa uma alimentação e fator de exercício físico, né?
Doença renal também é um dos fatores, também é a alimentação errada. Pressão, hipertensão também. Toda doença ela está ligada à alimentação. De uma certa forma, ela está ligada à alimentação. Coloquei aqui também o tratamento para diabetes, né? Além do acompanhamento. Da tipo 1, a gente, dependendo de qualquer diabetes, a gente tem que procurar a ajuda do endocrinologista, né? Para saber qual medicação tomar, se vai precisar tomar insulina, mas dependendo de qualquer medicação, você tem que ir para o nutricionista para calcular a sua dieta. Não adianta tomar só a medicação, você vai tomar a medicação e comer errado. Aí a medicação tampa do lado e você abre do outro. Então não adianta, né? É os dois juntos. Coloquei mais um tópico aqui também, que perguntaram muito o que é hipoglicemia, que é também esse nível baixo de glicose, que a gente tem aquela sensação ruim, que vai desmaiar, que está com tremedeira, fraqueza, então já ficar atento para essa hipoglicemia. Coloquei também outro tópico aqui, que perguntam muito sobre essa pele sensível. Essa pele sensível é justamente esse nível de glicose alto, que a gente tem que ter cuidado, que dificulta a cicatrização, causa ansiedade, desenvolve tireoide. Existem vários fatores também. Essa diabetes, ela puxa muitas outras doenças, né? São gatilhos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com ela. E para homem também tem essa impotência, né, sexual, que prejudica, né, a relação também de uma certa forma. Então, ficar atento para ter esse controle melhor dessa glicose. Tem pergunta aqui do nosso WhatsApp, 99205-3030. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutora Melânia. Eu gostaria de saber quais são as frutas que os diabetes podem se alimentar com mais frequência. Obrigado. Um abraço, Zezinho. E aí, Nada, Melânia? por nada. Tudo bom? Melão dá certo, maçã, pera, mamão. Na realidade, toda fruta ela é bem encaixada na dieta do paciente diabético. A gente só tem que ter cuidado porque tem frutas que têm um índice glicêmico maior. Então, se esse paciente está com a glicose um pouco alta, a gente só tem um controle nessa parte da fruta. Pronto, a banana, a gente tem que ter um controle maior para não estar consumindo direto, várias vezes. A melancia. Mas são frutas que você consegue encaixar de acordo com a sua glicose, não que você nunca vai poder comer. É só saber encaixar no momento certo. Não pode exagerar também, não né? pode exagerar, mas que você não é proibido de comer, não é. Tem mais perguntas? Bom dia. Marcos Danta, bom dia. Eu quero saber dela aí, porque eu tenho um neto com 11 anos. Ele faz xixi de vez em quando ele vai no banheiro. Mas ele toma muita água e aqui ele toma muito refrigerante, é demais. Eu quero saber qual é o problema dele, o que é. Se ela sabe me dizer mais ou menos como é. Que ele faz xixi de vez em quando ele faz. Tem alguma relação? É bom avaliar, né? Não tem como dar um diagnóstico só com esse relato, mas a princípio solicitar a glicose em jejum, exame, né? Levar ele ao médico também, ao nutricionista que pode solicitar o exame também para descartar ou ter a certeza se é realmente a diabetes, né? Tem mais perguntas? Bom dia. Marcos, bom dia. Pergunta aí a Melânia o que pode acontecer com uma pessoa que descobriu que estava com diabetes, fez o teste de glicose, a diabetes estava em 400 e pouco, a glicose, aliás. Aí ela foi pro médico, o médico passou para ela tomar insulina, passou parece que 60 doses de insulina para ela tomar. Ela não tomou nenhuma e o que ela faz toda semana é beber cana, cerveja, toda bebida, toda semana e principalmente no fim de semana. O que pode acontecer com uma pessoa dessa? Me diga aí, por favor. E aí, Melânia? É bem grave, né? A situação dessa pessoa. Né? Coisa boa não vai acontecer, não, né? Além de acarretar outras doenças, ela pode a qualquer momento ter uma hipoglicemia, né? A glicose subir demais ou descer demais e não resistir, ou então ficar com alguma sequela, né? Ou seja, ela deixou de seguir a orientação do médico, né? Para tomar cachaça. Para tomar cachaça. Aí uma glicose dessa em 400 e pouco, e ainda sem insulina, sem medicação, sem alimentação e com álcool. Quem tem diabetes que está em casa nos ouvindo agora, quais os alimentos que eles deveriam, por exemplo, adotar na sua dieta? Jamais poderia faltar na casa deles. Frutas, fibras, principalmente fibras, gorduras boas. A gente fala gorduras boas como castanhas, abacate,
fibras, verduras, né? Principalmente verdura. A gente costuma falar para o diabético para ele comer de 3 em 3 horas, já para evitar essa hipoglicemia ou hiperglicemia. Tomar café da manhã, fazer um lanche entre o almoço, que a gente chama de colação, almoçar no almoço, metade do prato a gente coloca verdura, principalmente verdura crua, né? Verdura crua, pode colocar o arroz ou batata doce, dependendo da glicose, a gente nunca coloca muito carboidrato e acrescentar uma proteína boa. Então isso aí já vai um controle melhor da diabetes, né? Lanchar, jantar e antes de dormir, pelo menos uma hora, 40 minutos antes, consumir pelo menos uma fruta para não passar esse longo período sem comer. Você falou aí em verduras cruas, e eu vejo que tem gente que usa, por exemplo, as folhas, couve e outras. Olha, refogado, por exemplo, pode ou tem que ser crua mesmo? Não, pode também. A couve-folha, para mim, é uma das principais verduras, porque ela tem mais ferro do que o feijão. Então, a gente pode tirar o carboidrato do feijão e acrescentar a couve-folha, para equilibrar, não subir com tanto carboidrato a glicose e acrescentar uma fibra que vai trazer saciedade e vai suprir o ferro. Inclusive, eu conheço algumas crianças que não gostam jamais de comer feijão, né? Não comer feijão traz muito risco para a saúde das pessoas? Existem outros alimentos que são fontes de ferro. É porque a cultura da gente é acostumada a ter sempre o arroz e o feijão, né? Se quiser ser forte, coma feijão, né? Mas existem outros alimentos que são fonte de ferro, existem outros alimentos que têm um carboidrato bom. Então, se a mãe quer fazer a reeducação do filho, tudo bem, mas se não consegue fazer, a gente consegue suprir de outra forma. Então, você pode substituir o feijão por outro alimento? Pode. Mas é importante procurar realmente uma orientação nutricional, com certeza. Né? Com relação ainda à questão da diabetes, acho que o grande vilão do diabético é o doce, né? Ele pode comer doce? Ele só não pode com constância, dependendo do nível da glicose dele. Pronto, existe paciente que tem hiperglicemia, a glicose baixa, e a gente tem a necessidade de dar o doce para ele para subir, né, de uma certa forma. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030, bom dia. E quem não come essas verduras, folha, essas folhas que quem não come, aí come o quê? Come tomate? E aí, Melânia? Pode comer, sim, viu? Outras frutas. Tomate, na realidade, é uma fruta, né? Não é uma verdura. Mas existe outras... Sabia desse, não. Eu achava que era uma verdura. Mas existem outras formas de a gente suprir também. Mas o ideal é que a pessoa tenha, pelo menos um diabético, ele consiga comer as fibras, né? A gente nunca faz tudo o que quer, né? Para quem é diabético, no caso, ele tem que seguir uma dieta específica para ele. Específica, até porque a porcentagem de distribuição na alimentação do diabético ela é diferente de uma alimentação normal, de um plano alimentar de hipertrofia, de um plano alimentar de déficit calórico. Então, ele é baseado no controle da glicose para também não baixar demais a glicose. Porque, um caso dessa paciente, que a glicose é 400 e pouco, né, como ela disse. Aí a gente passa um plano alimentar para ela, reduz a glicose dela para 90. Ela não vai sentir bem. Porque se ela é acostumada a ter aquela glicose muito alta, quando reduz demais, ela começa a passar mal. Então, a gente tem que ter um equilíbrio para não baixar muito a glicose também. O Vitor pergunta aqui, para quem é diabético, qual exercício físico que não pode fazer? Essa parte de exercício é com o personal mesmo, com o educador físico. Mas eu creio que todo exercício seja bem-vindo para um diabético, né? O que não pode é a gente ficar em casa, sentado, sem praticar exercício. Mas eu acho que creio que todo exercício seja bem-vindo. Caminhada, musculação. Quem tem diabetes pode tomar leite de vaca? Pergunta ao ouvinte. Pode tomar, só que aí a gente escolhe o leite desnatado, que aí já retira um pouco da gordura, né? Olha, gente, por isso que é importante aí você ter uma orientação nutricional. Você pode fazer quase tudo, né? Agora, tem alternativas, né? Tem alternativas. Que lhe faz bem e outras que lhe faz mal, né? Com certeza. Por isso que é importante você realmente ter aí essa orientação de nutricionista. Tem mais ouvido com a gente aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030, bom dia. Bom dia, eu gostaria de saber... Não é sobre o tema, então tá bom então. Melânia, você quer acrescentar mais alguma coisa? Pode ficar à vontade. Não, só isso mesmo. Vou deixar o contato, né, para quem quiser tirar mais dúvidas. Só para lembrar que você está lá no Instituto Penedo, né, que fica na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Pereira, aqui em Caicó. Telefone de contato? 999-03-6860. Vamos repetir então. 999-03-6860. Deixa eu só colocar a pergunta que estava no ar. Geraldinho se atrapalhou e disse que não.
Qual é a final, Geraldo? Era que estava no ar, Geraldinho. Você está ficando meio... Está nervoso você. O Patrícia está por aqui. Tenha calma, tenha paciência. Vamos colocar no ar agora sim. Eu gostaria de saber o que é que eu posso substituir no lugar do cuscuz, da tapioca e do pão. O que é que eu posso colocar no lugar? E aí, Melânia? A gente geralmente troca por carboidrato de baixo índice glicêmico, que é macaxeira, inhame. Inhame também é um carboidrato muito bom para esse controle da glicose. A batata doce também é um carboidrato muito bom. Existem formas também de você consumir o pão integral, pão de batata, a tapioca, se você for consumir, que a tapioca ela tem um índice glicêmico muito alto, mas quando você coloca um oleaginoso ou uma proteína dentro, já reduz bastante o índice glicêmico. Ou seja, colocar a chia na goma da tapioca é muito bom para o diabético. Colocar, rechear com ovo, não comer a tapioca pura, né? Que o povo tem a mania de pensar, não, sem nada é mais saudável. Pelo contrário, né? O índice glicêmico é mais alto. Então você coloca chia para diminuir o índice glicêmico. Quer dizer que a tapioca pura não é interessante, não? Não, não é interessante. É uma caloria vazia, né? E o índice glicêmico alto. Não vai servir quase nada, então. É. Melânia, obrigado pela sua participação. Nada. São 7h37. Conversamos com Melânia Queiroz, ela é nutricionista do Instituto